E o tema da minha mensagem nessa noite, o que Deus colocou em meu coração, para compartilhar com você, é triunfando mesmo fraco. É possível triunfar mesmo fraco? Me parece uma contradição de termos. Do ponto de vista natural, somente triunfa aqueles que são fortes, sim ou não? A força é um pré-requisito para que você possa triunfar. Eu nunca escutei falar de um campeão fraco. Camarada que foi assim, campeão de boxe, mas ele era fraquinho. Não tem como. A musculatura tinha que ser boa. O cara tinha que ser forte para nocautear e para aguentar também. Em alguns rounds, a sua vitória é simplesmente ficar de pé. É assim no boxe, é assim nas lutas esportivas, é assim na nossa caminhada de fé. Mas a Bíblia nos fala sobre essa possibilidade de nós triunfarmos mesmo fracos, e graças a Deus por isso, porque em alguns momentos, olha isso, Deus, Ele coloca você no meio de batalhas que são maiores do que você, e não dá tempo de você se tornar forte, para que você se torne vitorioso. Você vai ter que triunfar mesmo fraco, mesmo debilitado, mesmo tendo deficiências, mesmo em falta com alguma coisa, você vai ter que suportar a situação, você vai ter que aprender a vencer naquele contexto, mesmo carregando uma fragilidade, uma limitação. Então hoje eu quero falar sobre isso, triunfando mesmo fraco, porque a Bíblia nos dá essa promessa linda, de que o poder do seu Deus, ele se aperfeiçoa na sua. Você sabe o texto, me ajuda a pregar. O poder do seu Deus, ele se aperfeiçoa na sua. Ou seja, é exatamente no meio das nossas fraquezas que Deus revela a grandeza do seu poder. Você pode dar um glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Eu quero ler com você do versículo 11 ao 16. É um texto muito lindo. É o encontro de Deus com um homem chamado Gideão. E a Bíblia fala o seguinte: então o anjo do Senhor, que é na verdade uma manifestação de Deus, o anjo do Senhor é uma teofania, é uma manifestação visível, física de Deus. Ele veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abisreíta Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, e Ele nos entregou nas mãos de Midian, e o Senhor se voltou para ele. Agora a conversa vai ficar séria. E disse Deus para Gideão: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Eu quero que você grave isso. Não é com a força que você precisa, nem é com a força pela qual você tem orado, nem é com a força que você desejaria ter, é com a força que você... é com a força que você tem. É pouca força? Pois então vá com ela. Com essa daí que você tem. Está murcha, é mirradinha. Pois então, é com essa daí. Deus não deu outra chance para ele. Deus não deu desculpas, não deu espaço para o cara se esquivar. Deus disse: é com essa força aí que você tem. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Esse texto fala sobre a história de Gideão.
E o contexto é que o povo de Israel, eles estavam sob a opressão dos midianitas. Juízes capítulo 6 vai dizer que sempre que era tempo de colheita, os inimigos vinham assaltar o povo de Deus, Israel. Então, quando eles estavam para colher, quando os campos já estavam prontos, os midianitas e os amalequitas, de longe eles observavam aquilo e eles iam saquear Israel. A Bíblia fala que essa opressão dos midianitas com Israel foi tão dura que Israel empobreceu por causa dos midianitas. Interessante é essa estratégia do inimigo, de no tempo de escassez ele recuar e no tempo de prosperidade ele atacar. E, querido, não estranhe quando nos seus tempos mais frutíferos você viveu os seus mais duros ataques. A Bíblia diz que naquele momento de crise, Deus vai e visita esse homem aqui, Gideão. Deus aparece para ele. E quando Deus aparece para Gideão, ele dá uma tarefa muito grande, aparentemente até impossível. Ele diz: Gideão vai libertar Israel dos midianitas. E então Gideão, ele começa com uma série de desculpas. Aqui você percebe que tem pelo menos duas desculpas ou duas tentativas de Gideão de se sair de Deus, de conseguir não dizer sim para a missão que Deus estava dando para ele. A primeira tentativa é quando ele olha para Deus e ele diz assim, versículo 13, calma aí, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Se Deus é por nós, por que estamos passando por esse sofrimento? E ele encerra no versículo 13 dizendo: o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Eu quero que você escute uma coisa: a síndrome de Gideão, ele está tratando as circunstâncias como indicativo da presença de Deus. Ou seja, se tudo vai mal, é porque Deus não está aqui. Se tudo estivesse bem, então é sinal de que Deus está aqui. Escute uma coisa, receba essa palavra: jamais condicione a presença de Deus à sua vida com as circunstâncias que você está vivendo. Não importa se o dia está escuro, Deus ainda é Deus. Não importa se a prova está grande, Deus ainda está com você. Não importa se a situação está apertada, Deus é contigo. Deus é ao teu favor, Ele é o teu Pai, Ele cuida de ti. Os desertos e os vales da vida em nenhum momento diminuem o amor e a presença de Deus na sua vida. Você está aqui nesse lugar dizendo: se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui, quem sabe online, você que está dizendo: como é que Deus é por mim? Eu passando por essa luta financeira, essa luta na minha casa. Se Deus é por mim, por que está acontecendo isso com o meu filho? Se Deus é por mim, por que eu estou tendo que navegar essa crise? Eu vejo tanta gente que nem ao Senhor busca, nem a Deus adora, e não enfrenta 50%, 10% que seja do que eu enfrento. Aprenda a separar as coisas. A dureza da vida não fala nada sobre a presença do seu Deus. Ele pode estar em silêncio, mas Ele ainda está no seu barco. A tempestade não tirou o mestre do seu barco. Será que tem alguém que recebe essa palavra essa noite? Deus é com você, meu irmão, Ele é ao teu favor. Mas a minha Bíblia também diz que esse tal desse Gideão, ele tenta se esquivar de Deus no versículo 15, repara nisso. Ele diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante, Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ele agora, me parece que para de olhar para Deus de uma maneira distorcida, ele olha para ele mesmo de uma maneira distorcida. Ele tem uma percepção equivocada dele, ele se diminui, ele se desqualifica. Ele diz: o meu clã é o menor. Isso aqui é muito importante, porque naquela época o seu clã, a sua família, o seu lugar, vamos dizer assim, de origem, era fundamental para o teu status social, para as pessoas que te dariam crédito, para o teu nível, tua classe econômica. Então, quando ele diz: o meu clã é o menor, ele está dizendo: Deus, essa missão aí de libertar o povo não é para mim, porque a minha família não tem poder, não tem recurso, eu não tenho gente que eu possa acessar, eu não conheço pessoas de influência, eu não conheço gente relevante, eu não tenho como dar conta dessa missão.
E depois ele diz, como se não bastasse, eu ainda sou o mais novo, eu sou o menor da minha família, ou seja, eu sou menos experiente. Eu sou o menos maduro, eu sou o menos hábil, eu nunca lutei como os outros, eu sou até o menos capacitado fisicamente, eu sou o menor da minha família. E Deus olha para ele e diz assim, versículo 14, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não o fortaleceu antes de enviá-lo. Deus o estava enviando com a força que ele tinha naquele exato momento. Com o tamanho pequeno que ele tinha naquele exato momento. Com todas as faltas, com todas as carências que ele tinha naquele momento. E eu estou pregando isso porque eu acho poderoso demais quando Deus levanta alguém para vencer, mesmo temendo. Quando Deus levanta alguém para libertar, mesmo sendo ele o inseguro. Quando Deus levanta alguém para liderar, mesmo Deus levanta esse homem para avançar, mesmo limitado. Quando Deus o levanta para triunfar, mesmo fraco. De maneira que eu trago essa palavra aqui, se não servir para ninguém, glória a Deus que serve já para mim. Porque eu prego para você que está dizendo exatamente isso no seu coração, assim. Você que se sente pequeno diante das batalhas, diante das quais você se encontra. Eu estou pregando para alguém aqui que você se sente não capacitado o suficiente para lidar com os desafios que Deus pôs em sua mão. Eu estou pregando para alguém que está aqui nesse lugar, dizendo, eu sou apenas, e complete você como você quiser, eu sou apenas uma mãe solteira, tentando dar conta da minha casa, eu sou apenas um senhor, uma senhora, eu já passei do meu tempo, eu sou apenas um jovem que mora na periferia de Fortaleza, que a minha família é um caos, que a minha casa é um conflito só, tentando ter paz, equilíbrio, tentando construir algo melhor do que aquilo que eu recebi. Eu sou apenas, você tem algo, meu irmão, no seu coração que diz, eu sou apenas isso, eu sou novo demais para aquilo que eu tenho diante de mim, eu tenho pouco recurso para aquilo que eu tenho diante de mim, eu não tenho experiência suficiente para aquilo que Deus colocou em minha mão, pois Deus me mandou nessa noite dizer para você que Ele vai te dar graça para você triunfar mesmo fraco, que Deus vai te levantar, que Ele vai te equipar, que Ele vai te empoderar, para que você avance, meu querido, mesmo fraco, para que você rompa com a força que você tem. Eu oro que no nome de Jesus, no meio do caminho, acréscimos venham, que a sua força cresça, que Deus expanda as suas capacidades, que Deus expanda a sua visão, que Deus amplie você de muitas formas, mas eu já quero dizer para você, desse jeitinho, com essa carcaça aí que você tem, já é suficiente para Deus fazer alguma coisa, já está dentro de você aquilo que Deus quer usar para te conduzir ao lugar que Ele tem para a sua vida. Portanto, pare de se desqualificar, pare de se esquivar, pare de recuar, dizendo eu preciso me preparar um pouco mais. É verdade, eu quero mais uma vez trazer para você a verdade de que a preparação é importante, ampliar as capacidades é importante. Deus faz isso conosco. Em muitos momentos na Bíblia, a gente vê Deus deixando gente de molho, porque era um tempo de preparação. Mas essa noite eu não estou pregando sobre um tempo de preparação. Hoje, essa noite, eu estou pregando sobre um tempo de decisão, de posicionamento, porque para algumas missões não dá tempo de você treinar, não dá tempo de você malhar, não dá tempo de você se fortalecer, tem que ir do jeitinho que está, com a skin que você tem aí, boa, ruim, mal, está entendendo? De qualidade alta, de qualidade mais ou menos, do jeito que for, é desse jeito aí, nesse estado, que Deus quer dizer assim, não é depois não,
Ah, Senhor, mas eu vou orar um pouco mais. Orar um pouco mais? Isso aí é desculpa sua, é argumento seu. Você está querendo o quê? Bancar para cima de mim? Imagina o Espírito Santo falando para você. Quer bancar isso para cima de mim? Eu sou do mente e coração. Você está usando de argumento espiritual para não assumir que na verdade você está com medo. Ou para não assumir que você não está disposto de comer essa bronca. De se arriscar, de fazer, de dar sua cara a tapa. É diferente. Essa noite, irmão, Deus está falando assim para a gente, é mesmo fraco, avança, mesmo fraco, faz, mesmo fraco, vai. É com a força que você tem. Com a força que você tem. Eu costumaria pregar o resto da pregação respondendo, como triunfar mesmo fraco. Não é assim que eu costumo fazer? Mas eu não quero falar como triunfar mesmo fraco. Porque quem está fraco não está precisando de como. Quem está fraco não está precisando de princípio para fazer. Está precisando de motivos para crer. Então eu não vou falar como. Eu, na verdade, quero falar por que Deus diz para você avançar com a força que você tem. Eu quero te dar 5 motivos do porquê Deus está dizendo para você não esperar você ficar um pouco melhor. Não, é com a força que você tem agora que você vai dar o seu próximo passo. Por que Deus faz isso? Porque Deus fez com Gideão, por que Deus faz isso na sua vida? Eu vou te dar 5 motivos. Se do primeiro ao quinto não convencer você, aí eu te entrego para Jesus. Primeiro motivo, por que é que Deus diz para você avançar com a força que você tem? Eu te digo por quê. Primeiro, porque, acredite ou não, há mais dentro de você do que você imagina. Tem realidades no teu ser que só o Senhor conhece. Existem aspectos em você que ainda são desconhecidos por ti mesmo. Por isso o salmista ora dizendo, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Por que ele diz isso? Porque ele reconhece que há dimensões do seu ser, da sua interioridade, que ele mesmo não conhece, mas Deus sim. Deus conhece. Porque que a Bíblia, no livro de Tiago, é comparada a um espelho. Porque a Bíblia revela quem nós somos. E esse espelho é muito poderoso. Porque esse espelho, ele revela não apenas quem nós somos na superfície, mas esse espelho, ele revela quem nós somos nas profundezas do nosso ser. De maneira que quanto mais você medita nessa palavra, mais Deus vai te mostrando aspectos de você que nem você até o momento conhecia. Quanto mais você medita nessa palavra, mais você vai descobrindo o quanto Deus já colocou na tua vida. Gente, isso daqui é poderoso demais. Por isso Deus, olha que interessante, ele chega e quando ele diz, olá Gideão, a segunda frase que ele fala para Gideão é, poderoso guerreiro. Como é que o cara é poderoso guerreiro se ele está escondido, com medo, acovardado, malhando trigo no lugar de prensar uvas? Não bate, a conta não fecha. Se ele está malhando trigo no lugar de prensar uvas, é porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava malhando trigo. É porque mais ou menos assim, sabe aquela coisa, quando você vai andar, sai assim nas ruas, aí você coloca assim o celular no lugar menos assim, sabe? Dentro do tênis. Porque você está ali com medo, pode ser que, né? Algum irmão passe e queira pedir emprestado e nunca mais devolver. Gideão estava assim, mas Deus chega para ele e diz, você poderoso guerreiro. O que é que Deus estava fazendo quando ele disse, você é um poderoso guerreiro? Ele estava apresentando para Gideão quem era verdadeiramente Gideão. Ele estava colocando Gideão diante da sua real identidade. Deus estava dizendo, tem mais dentro de você. Você nem sabe. Gideão, você nem conhece, mas dentro de você tem um guerreiro. Dentro de você tem um líder. Dentro de você tem uma potência. Dentro de você tem um homem que vai ser uma
bomba explosiva para libertar Israel. Você ainda não se vê assim, você ainda não se porta dessa forma, você ainda não pensa nesse nível, mas é isso que você é. Por isso, Deus diz para você hoje: vai com essa força que você tem, porque quando você for, não é antes não, viu, amado? Não é antes não, é quando você for. Quando você partir para a batalha, quando você der o passo de fé, no meio do teu processo, você vai olhar e vai dizer: rapaz, eu nem sabia que eu me garantia assim. Você vai começar a ver a graça de Deus aflorando na tua vida. Você vai começar a ver as potencialidades que Deus pôs dentro de você, meu irmão. Você vai começar a ver as ferramentas que o céu colocou na tua vida. Você vai notar a unção de Deus sobre você. Gente, unção não presta para quem está parado. E quem lembra a história de Davi? Todo mundo, pelo amor de Jesus. Se você não lembrar, esquece. Davi e Golias. Ele foi ungido por Samuel, sim ou não? Não prestou para nada aquela unção até Golias aparecer. A unção só teve utilidade quando Golias apareceu. Foi no primeiro momento de adversidade que aquela unção, ela ganhou sentido, ela ganhou propósito. Já estava nele, a unção já estava sobre ele, a mão de Deus já estava sobre aquele rapaz. Mas foi o Golias, foi a batalha, foi a adversidade, foi o desafio maior do que ele, que mostrou para ele que ele era maior do que ele pensava ser. O que é que Deus está dizendo para você? Ei, vai com essa tua força mesmo. Sabe por quê? Porque, gente, está aqui. O pouco com Deus. Ei, Wendel, eu aprendi isso na palavra, é lindo. Sempre que você vê um pouco em que Deus está no meio, esse pouco é muito. A viúva só tinha um pouco de azeite, mas no meio do pouco dela tinha, me ajude a pregar, no meio do pouco dela tinha. A Bíblia fala daquela multidão, ouvindo Jesus faminta, que Jesus diz: vamos providenciar o lanche, porque o GC hoje deu mais gente do que colocaram no WhatsApp. Ele vira para o discípulo e diz: arruma comida, não tem. Eles vasculham, descobrem 5 pães, 2 peixes, muito pouco, mas no meio daquele pouco tinha. Jesus começou o movimento dele com 12, gente, 12 homens, olha onde é que veio parar. Tem aqui, tem online, tem em cada esquina do planeta Terra. Era pouco, mas naquele pouco tinha Deus. Dê um glória a Deus aí. Você que está dizendo não é suficiente, Deus te trouxe para te lembrar que quando não é suficiente, está no ponto adequado para Deus se manifestar. Quantas vezes eu olhei e disse: Deus, o que eu sei não é suficiente, a minha experiência não é suficiente, o meu jeito não é suficiente, o meu perfil não é suficiente, Deus, não dá, eu não tenho como. Deus olhou e falou assim: vai com essa tua força mesmo, capenga, mas vai. Porque você nem sabe, João Vitor, mas eu pus mais em você do que até o momento você consegue perceber. Eu estou te dando motivos, eu estou tentando pelo Espírito Santo te convencer aí nessa tua força, irmão. Segundo, sabe por que Deus te diz assim: vai nessa tua força? Segundo, sabe por quê? Porque quem Deus envia, Ele acompanha. Oh, coisa maravilhosa. Tem amigo que diz assim: vai, e ele mesmo não aparece. Você tem desses? Você tem daqueles amigos que ele organiza o rolê, faz a lista de confirmação, todo mundo vai e ele não. Tem esse. Ei, gente, deixa eu te contar uma coisa, viu? Acontece. Mas quando a gente olha para Jesus, Deus é diferente. Deus nunca diz vá. Escuta essa palavra. Deus nunca diz vá. Deus sempre diz vamos. Por sinal, eu aproveito para corrigir uma compreensão que temos. A gente pensa assim: não, porque Deus tem que me dar graça para eu realizar o meu propósito. Esquece isso. Deus não dá propósito para ninguém. Deus dá pessoas para os propósitos que são dele.
Propósito não é seu, é dele. O plano não é seu, é dele. O projeto não é seu, é dele. Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem uma agenda, Deus tem sonhos, e Ele chama você para compartilhar com Ele, para cooperar com Ele, para lutar com Ele. Deus tem as batalhas dele, e Ele levanta gideões para serem cooperadores dele nesse processo, de maneira que Ele nunca vai dizer vá, Ele sempre vai dizer vamos, porque eu já estou aqui. Eu estou pregando, eu sei. Para alguém que precisa entender, Deus vai entrar com você nessa casa para lutar essa batalha. Você não vai, minha querida, entrar só, com esse filho, com quem quer que seja, com esse demônio todo contra os quais você luta. Deus vai dar a mão a você e vai dizer: eu estou contigo, eu estou com você, eu estou presente, eu não vou deixar de marcar promessa, de presença, eu não te abandono, eu não te deixo, eu não te desamparo. É a promessa mais poderosa de Jesus, antes de ser assunto aos céus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E ponto final. Ele está comigo. De maneira que diante de decisões, receba essa palavra, ergue a sua mão aí. Diante de decisões, Ele vai te instruir. Diante das pressões, Ele te sustentará. Diante das dores, Ele te consolará. Diante dos adversários, Ele te justificará. E diante dos teus medos, Ele te renovará e te animará e te dará vitória para a glória do nome dEle. Escute isso aqui. Terceiro, por que Deus diz para você avançar com a força que você tem? Com essa daí que você tem. Por quê? Terceiro motivo. Sabe por quê? Olha que lindo. Porque Deus, Ele redimensiona os nossos desafios ao longo do caminho. Como assim? Eu te explico. Deus diz para Gideão: Gideão, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. O que é que Deus está dizendo? Você pensa que eles são muitos, mas no processo você vai perceber que eu, o Senhor, vou reduzir aquilo que vem contra ti. Deste ponto em que você se encontra, Gideão, você se assusta, porque o volume dos teus adversários é muito grande. Deste ponto em que você se encontra, o volume é grande, mas dê alguns passos de fé. Entre nessa batalha, vá para cima como eu estou te ordenando, e você vai ver que esses muitos eu farei parecer como se eles fossem apenas um. Eu vou redimensionar o tamanho desse problema. Querido, você sabe do que eu estou falando. Porque na sua vida, quantas vezes você enfrentou desafios que em um primeiro momento você puxou os cabelos e disse assim: minha vida acabou. Você fez um drama, um escândalo, saiu pedindo oração, campanha, ficou sem comer, jejum, veio na igreja: pastor, ora por mim, porque a minha vida está acabando. Você está aí vivo, dando glória, renovado, coisa mais linda, preciosa aí, ó, só contando testemunho. Você percebeu que quando você colocou o seu pé naquele campo de batalha, Deus foi te dando graça, Deus foi te equipando, Deus foi te levantando, Deus foi te sustentando, Deus foi te animando, Deus foi te abençoando de tal maneira que aquilo que de longe você via como imenso, você foi chegando perto e você foi vendo, nem é tão complicado. É ruim, mas não é o fim do mundo. É difícil, mas dá para sobreviver. É complexo, mas tem jeito. Assim, me pegou de surpresa. Mas calma aí, não me tirou o chão. Não me tirou o chão. Eu dou conta.
Com a graça de Deus eu dou conta. Eu chorei, mas eu também não desidratei. Porque Deus foi redimensionando o tamanho, aquilo que vinha como imenso, Deus foi colocando num tamanho que cabia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você não vai temer nem se assustar, porque você vai confiar naquilo que a palavra de Deus diz, que jamais nos sobreveio tentação, que não pudéssemos nos ser possível resistir. Deus, meu irmão, Ele dá a graça que a gente precisa para segurar as pontas, para aguentar a pressão, para quando tudo está desabando, continuar confiando nele, continuar ancorados nele. Foi assim, é assim e assim será no teu amanhã, em nome de Jesus. Quarto, por que Deus manda você ir com a tua força? Quarto motivo, sabe por quê? Porque as pessoas necessárias não nos faltarão. Isso aqui é bom. Olha isso, a Bíblia diz, Juízes capítulo 7, que quando Gideão ele foi enfrentar os midianitas, ele foi com 32 mil homens, conseguiu reunir 32 mil homens, e é porque ele tinha dito para Deus, que a força dele era pouca, reuniu 32 mil homens, imagina se a força fosse grande, para você ver, tem mais dentro de você. E quando ele chega com 32 mil homens, capítulo 7, versículo 2, Deus disse então para Gideão, você tem gente demais. Eu vou ler de novo, porque eu estou sentindo que é profético. Alguém aqui hoje precisa ouvir isso de Deus. Você tem gente demais. Juízes 7, versículo 2. Tem gente tentando agregar quem Deus está tentando tirar. Deus chegou para Gideão e disse, você tem 32 mil homens, é muita gente. Não. Deus continua e diz assim para Gideão, para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Não. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que tiver tremendo de medo pode ir embora do monte Gileade. Deus disse isso. É como se Deus dissesse assim, Gideão, com esse povo todo aí, tu jamais vai contar isso como milagre. Tu vai contar isso como, porque fulano me ajudou, obrigado, irmão. Porque o Beltrano me ajudou, louvado seja você, Beltrano, na minha vida. Aí Deus disse, não, eu vou reduzir esse povo aí para você ficar com bem pouquinha gente, para que toda a glória seja minha. Aí Deus disse para Gideão, dá um grito aí e fala, quem tiver com medo volta para casa. Quando Gideão deu o grito, a Bíblia diz que 10 mil voltaram para casa. Rapaz, mas o povo estava, né? Pensa no povo corajoso. 10 mil, voltaram para casa. Ficou 22 mil. Desses 22, Deus pegou e disse para Gideão, Gideão, agora faz um outro teste. Leva esse pessoal, aliás, eu faço um adendo. Não foram 10 mil que foram, 22 mil foram. 10 mil ficaram, pior ainda. 2/3 se mandaram, ficou 1/3. Esse 1/3 que ficou, os 10 mil, Deus disse, ainda é muito. Leva eles para tomar água, beber água no rio. Quando chegar lá eu te digo o teste. Aí Gideão levou. Aí alguns beberam água, como o cachorro bebe água, lambendo a água. E outros beberam água, ajoelhando-se e trazendo com a mão a água até a boca. Aí Deus disse, está aí Gideão, o teste é esse. Quem lambeu a água, manda para casa. Quem trouxe a água até a boca, com esses você fica. Que é o pessoal ligado, o pessoal que fica vigiando. Só ficou 300. Gente, eu não sei vocês, mas assim,
Eu vou fazer uma comparação. Eu sou pastor, se eu tivesse uma igreja de 32 mil membros, e Deus dissesse, fecha esse negócio, fica só com 300, eu ficava de mal com Deus. E você na sua vida? Quem você está dizendo, sem ele eu não consigo, sem ele eu não dou conta, se aquela pessoa não me ajudar, não me apoiar, não abrir a porta para mim, não assinar, não liberar, não carimbar, eu não consigo. E Deus está dizendo, filho, você não está entendendo, para a missão que eu te dei, as pessoas necessárias não te faltarão. Não te faltarão. Escuta isso aqui. Gente, a gente tem que ficar de boa com os tantos que vão. Faz parte da caminhada. Enquanto o louvor retorna, presta atenção nisso aqui. Faz parte da caminhada. Tem gente que chega na sua vida por uma estação. E isso não é necessariamente negativo. Às vezes a gente fala isso de maneira negativa. Falamos assim, ai, fulano sumiu da minha vida. Não é isso. É porque o papel que ele precisava cumprir na tua história, ele cumpriu. Foi um tempo, foi uma relação sazonal. A aproximação foi durante aquele tempo. Tudo certo. Está tudo bem. Deixa ir. Deixa ir. A Bíblia é um livro que nos ensina, vez após vez, sobre a arte da despedida. De despedir-se bem. Porque tem gente que só sabe se despedir sofrendo. Não. Temos que aprender a nos despedir bem. Como Noemi fez com Orfa, a sua nora. Orfa, vai voltar para casa? Beijo. Vai com a paz do Senhor. Como Paulo despediu-se de alguns, Demas que o abandonou, outros tantos que, como Marcos, que o deixou. Vai na paz. Eu continuo aqui. O meu propósito, o propósito para o qual Deus me deu. Deus me posicionou e me colocou. A gente precisa aprender a arte de despedir-se. Quando Deus diz para Abraão, Abraão é um caso interessante, porque Abraão precisou despedir-se de Ló, seu sobrinho. Vai, Ló, vai para um lugar, que eu vou para outro. Os dois já não podiam mais dividir o mesmo espaço. Em outro momento, ele tem que despedir-se de Agar e do seu filho Ismael, porque na mesma casa não poderia habitar o filho da carne e o filho da promessa, porque não dava para misturar as duas coisas. Ele precisou aprender a despedir-se daquilo que ele produziu pela carne e não pelo espírito. A arte de despedir-se, meu irmão. Eu quero que você hoje entenda. Sabe por que Deus te diz, avança com a força que você tem? Porque nada nem ninguém que ficar no meio do caminho será determinante na sua jornada, ou terá a capacidade de impedir que você conclua a tarefa que Deus te deu. Ficou no meio do caminho, mas não vai paralisar você. Ficou no meio do caminho, mas não vai prender você. Ficou no meio do caminho, saiu da sua história, disse tchau, disse adeus, fechou a porta, disse não me procure, eu não posso te ajudar, eu não posso te apoiar. Procure outro apoiador, outro sócio, outra pessoa. Está tudo bem, está tudo bem, porque quem eu preciso, quem eu necessito para chegar até o fim, Deus me dará. Ponto final. Eu quero encerrar com isso aqui. Quinto e último motivo. Por que avançar com a força que você tem? Por quê?
está aqui. Porque a batalha, em última instância, não é sua, ela é de Deus. Enquanto as luzes se apagam, me acompanhe nessa leitura. Capítulo 7, do verso 19 ao 21. A Bíblia diz que Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então eles tocaram suas trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram trombetas, despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas, fale comigo, tochas, com a mão esquerda, e as trombetas, diga trombetas, com a mão direita. Eles gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. E cada homem mantinha sua posição ao redor do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Eles não lutaram, está escrito, mantinham a sua posição, ficaram firmes. Como? Com uma tocha, fale comigo, tocha, na mão esquerda, e a trombeta na mão direita. Mais uma vez, me ajuda aqui a concluir. Com a tocha na mão e a trombeta na mão, na posição, paradinho, e o inimigo fugindo. Não teve espada, não teve flecha, não teve soco, não teve nada. Estavam apenas mantidos na posição, com tochas e trombetas. Olha para mim, escuta uma coisa. Sabe por que Deus diz para você avançar com a força que você tem? Porque essa guerra, essa batalha, em última instância, ela de fato é tão grande, que quem vai vencê-la é Deus. O que você precisa é de tocha na mão esquerda e trombeta na mão direita. O que é a tocha, pastor? A tocha na mão esquerda é símbolo de visão. A trombeta na mão direita é símbolo de adoração. Quando eu falo de visão, é Deus dizendo para você: no meio da batalha, não perca a clareza, não perca a visão, não perca de vista o que Deus quer fazer em sua vida. Não se esqueça das suas promessas, daquilo que Deus já disse para você, que Ele quer fazer em sua vida. Não perca a visão, não perca a visão. A trombeta é a adoração. No meio da sua batalha, é muito grande, e a tua força está mirrada. Como você quer ganhar na força do braço? Não dá. Quem vai lutar é Deus. Mas segura a tocha, mantenha a visão. Mantenha a visão. Eu sei a promessa que eu tenho, eu sei a palavra debaixo da qual eu estou, eu sei quem me chamou, eu sei o que Ele tem para a minha vida, eu sei o que Ele quer fazer através de mim, eu sei para que Ele me ergueu, eu sei. O inimigo não consegue me cegar, o inimigo não consegue embotar a minha visão. Mas também a trombeta, a adoração. Eu não vou parar de louvar e de adorar. Quanto mais a batalha apertar, mantenha-se na posição, apenas adore. Quanto mais a pressão se multiplicar, mantenha-se na posição. Deus, eu não posso, eu não tenho como lidar com isso, eu não tenho como vencê-los, mas eu tenho como te adorar, eu tenho como te louvar, eu tenho como erguer a ti o cântico de louvor que te é devido. Eu posso te adorar no meio do caminho, eu posso te adorar
no meio da minha batalha. Eu posso, Senhor. Eu posso te adorar. Eu posso levantar as minhas mãos. Eu posso levantar a minha voz. Eu posso erguer a ti, Senhor, o louvor que o Senhor merece. Se videira, adore, 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 adore. Igreja, erga a sua mão, erga a sua voz. Adore o Senhor. Adore o Senhor.